Qual a natureza da igreja? Qual a sua essência? Já trabalhamos neste estudo do primeiro trimestre sobre a origem da igreja, sua criação, sua inauguração. Precisamos trabalhar neste vídeo sobre a natureza desta instituição. Falar sobre a natureza da igreja nos leva a analisarmos quais são as características de uma igreja genuinamente cristã. Parece uma redundância falar de igreja cristã, pois uma das marcas do cristianismo é justamente a comunidade reunir-se nas casas, nos prédios, em algum lugar destinado a adorar a Deus. Esse lugar é denominado comumente como templo. Dentro do templo estão as pessoas que buscam, que adoram a Deus. E esse grupo de pessoas que está dentro do templo recebe o nome de igreja. Por exemplo, a Igreja Católica é cristã, pois também aceita Cristo como Filho de Deus. A Igreja Evangélica também é cristã, pelo mesmo motivo. Repare que não estamos discutindo aqui sobre teologia, liturgia, formas de adoração, preceitos de doutrina. Estamos apenas nos detendo no termo igreja. Nós não poderemos, neste vídeo, nesta lição, abarcar a variedade de igrejas, a variedade de denominações, por serem muitas, incontáveis. Iremos então aqui focar na igreja evangélica. E dentro dessa igreja, que consideramos, qual delas nós consideramos a ideal? Qual dessas igrejas que nós estaremos analisando aqui, que é a igreja evangélica, nós consideramos a legítima, a santa igreja que espera o amado noivo? Nós estamos dentro desta igreja? Nós fizemos parte da igreja verdadeira? Vamos trabalhar este assunto aqui no vídeo de hoje. Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Nós estamos estudando no nosso primeiro trimestre de 2023, nos meses de janeiro, fevereiro e março, sobre igreja, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Este é o tema da revista Lições Bíblicas Classe Adulto, publicada pela CPAD, que é o nosso guia de estudos. E este guia de estudos está sendo, neste primeiro trimestre de 2023, comentado pelo pastor José Gonçalves. Pastor José Gonçalves, ele é conferencista, é escritor, é pastor, também é comentarista das lições bíblicas adultos. Ele é graduado em teologia e filosofia, mestre em teologia e está nos abençoando com um tema extremamente enriquecedor. Igreja, um tema que faz com que nós pensemos, analisemos como nós estamos servindo a Deus. A nossa primeira lição é falando sobre a origem. Depois nós falamos sobre as figuras, as imagens. Hoje nós vamos trabalhar na terceira lição sobre a natureza da igreja. Vem junto, vem conosco. Vamos para mais um vídeo aqui no canal Ensino e Palestra. O nosso tópico de hoje, o nosso tema de hoje, a nossa lição de hoje, a natureza da igreja. Nós temos na nossa revista a nossa verdade prática, nós temos o nosso texto áureo, nós temos também a nossa leitura bíblica em classe. Comecemos pelo texto áureo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. A nossa verdade prática, ou seja, o tema da lição, o tópico da lição de hoje, o resumo da lição de hoje. Conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Nossa leitura bíblica em classe está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 12 ao 27. É uma leitura bem extensa, eu convido você para na sua casa, na sua Bíblia, na sua revista, fazer esta leitura. Vamos ler o primeiro versículo
que diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Lá no último versículo diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Esta então foi a leitura bíblica em classe. Nós convidamos de novo, nós incentivamos você para fazer uso dela, porque é importantíssimo e traz o pano de fundo para o nosso tema, para o assunto que nós já estamos trabalhando aí a partir do primeiro tópico, a natureza da igreja na sua dimensão confessional. Nós temos aqui 3 subtópicos: fundamentada na palavra, habitada pelo Espírito, quem faz parte da igreja anda no Espírito. Igreja e religião. Costuma-se distinguir religião católica e religião evangélica. É certo que um abismo teológico separa ambas. Desde a cisão provocada pela Reforma Protestante, a Igreja Católica, única defensora do cristianismo, ganha uma concorrência, pois o Evangelho passou a ser pregado por outro grupo dissidente. E esse grupo dissidente foi denominado protestante. Protestam contra o sistema, protestam contra os dogmas católicos, protestam contra a doutrina papal, enfim, contra toda a sistemática do catolicismo. Não iremos aqui nos deter mais demoradamente sobre esse vital evento para a história, denominado Reforma Protestante. Vamos avançar no nosso estudo. A religião católica e a religião evangélica são oriundas entre si. O catolicismo é oriundo da figura de Cristo e o protestantismo, como dissidência, também é originário do mesmo Cristo. Ambas as religiões, como já descrito aqui, possuem seus templos. Quando falamos em cristianismo, lembremos-nos que católicos e evangélicos são cristãos. Você já ouviu alguém dizer assim? Eu não nasci em um lar cristão. Aí alguém pergunta, qual a religião dos seus pais? Ah, meus pais eram católicos. Meus pais são católicos. Então, se os pais são católicos, então a pessoa nasceu sim em uma religião cristã. Nasceu sim em um lar cristão. Ela então deveria dizer, eu não nasci em um lar evangélico, porque os pais são católicos. Aí seria diferente. Então, é um chavão que se usa, mas as pessoas não prestam muita atenção, não se detêm no significado. O catolicismo, sim, faz parte do cristianismo. Se a pessoa nasceu em um lar onde os pais são católicos, ela sim nasceu em um lar cristão. Pode não ter nascido em um lar evangélico, mas nasceu em um lar cristão. Isso é interessante, muitas vezes a gente mesmo é pego, né, falando assim, mas a gente tem que se policiar, porque nós precisamos realmente entender que o cristianismo, ele faz parte também da Igreja Católica e o cristianismo também faz parte da Igreja Evangélica. Bom, elementos que caracterizam uma verdadeira igreja. Algumas igrejas arrogam para si o título de igreja verdadeira, ou igreja remanescente, ou ainda igreja da promessa. Enfim, títulos que a postulam como a única igreja a ser seguida, a única fonte da verdadeira e única figura de confiança. A única igreja que realmente tem a figura de Cristo em si, que se diz unicamente ela digna de confiança. A única igreja reconhecida por Cristo como sua e aquela que é a continuidade dos tempos apostólicos. E aqui nós estamos nos referindo a denominações, placas de igreja. E essas são inúmeras, são incontáveis. O número de igrejas evangélicas, aliás, impressiona. Mas qual pode receber o título de igreja verdadeira? Nenhuma. E eu explico. Determinada igreja pode afirmar, eu procuro fazer parte da igreja verdadeira. Procuro fazer parte do que é correto. Procuro fazer o que é certo. Procuro estar em perfeita sintonia com Cristo. Procuro estar em perfeita sintonia com sua igreja. Eu, igreja, procuro seguir os mandamentos, os ensinamentos de Cristo. Busco a orientação do Espírito Santo. Estou seguindo os passos para ser confirmada como igreja verdadeira.
Esse deve ser o pensamento, fazer parte da igreja verdadeira, igreja na essência da palavra. E essa igreja, na essência da palavra, reúne pessoas de diversas denominações, pessoas que juntas compõem a igreja verdadeira. Essa deve ser a natureza, o preceito daquela igreja que busca estar inserida ela como denominação na igreja verdadeira. Muito distante da presunção de se apresentar como a única denominação onde existe a possibilidade da salvação. Quer ser salvo, venha para a minha denominação. Quer ser salvo, venha para o meu templo. Mas como podemos distinguir a verdadeira igreja? Muito fácil. É aquela que vive as 5 solas do protestantismo, as 5 solas da reforma protestante. Esse é o filtro que eu proponho para você saber se está na igreja verdadeira. Vamos repetir agora aqui, vamos aqui relembrar quais são as 5 solas. Sola fide, somente a fé. A justificação pela fé é conhecida como a rainha das doutrinas ou o ensinamento principal da Bíblia. A justificação é um ato de Deus em relação aos homens. Sola Escritura, somente a Escritura. A Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé. Nos baseamos nela, nos amparamos nela, nos convertemos através dela. Temos ela por absoluta, inspirada, inerrante, infalível, completa e única palavra de Deus. Uma igreja, aqui nos referindo à denominação que se preza, não apenas incentiva seus membros a lerem a Bíblia, o que é basilar, é primordial, mas também incentiva o estudo aprofundado da Bíblia Sagrada, proporcionando mecanismos para que as pessoas que a frequentam tenham plena possibilidade de entender melhor cada parte das Escrituras. Em um triste passado na história, a Igreja Católica Romana impedia seus fiéis de sequer terem um exemplar da Bíblia consigo. Isso mudou radicalmente com o advento da Reforma Protestante. Porém, ainda hoje, em pleno século XXI, muitos líderes evangélicos não fazem questão que seus membros usufruam de um exemplar da Bíblia. Seu interesse é manipular, enganar, ensinar erros doutrinários. Se na sua denominação, seu líder é contrário à ideia de você ter uma Bíblia consigo, faça um favor a si mesmo. Fuja dessa igreja. Solos Christus, somente Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É a razão de nos reunirmos periodicamente nas casas, nos templos. Ele é a motivação de nossas reuniões, a centralidade de nossos cultos, a razão de nós existirmos como igreja. Nele e somente nele está nossa salvação. Ele é o nosso Salvador. Sem ele não existimos, ou a nossa existência seria sem sentido, sem razão de ser. É por ele, dia após dia, que procuramos fazer o melhor, para brevemente entrarmos na glória em sua companhia. Sola gratia, somente a graça. Se temos a possibilidade, se temos a oportunidade de nos reunirmos, de nos encontrarmos, de nos juntarmos como um só corpo, não é por mérito pessoal. Longe disso. Mesmo a melhor pessoa do mundo não teria tal mérito. A graça, o favor imerecido. Nós não a merecemos, mas nós recebemos dela. Ela é nos proporcionada e a partir dela temos uma verdadeira transformação de vida. Somente por essa graça estamos de pé e com ela permaneceremos até a volta de Cristo. Solo Dio Gloria,
somente glória a Deus, ou a glória pertence a Deus, ou somente glorifica a Deus. A glória, o mérito, o agradecimento, o engrandecimento, a superlativa adoração pertence a Deus. Pertence a seu Filho, pertence ao Espírito Santo. E somente por Deus, somente por Ele, nós nos reunimos para estarmos juntos, para adorarmos juntos, para o glorificar, para o enaltecer, para dar a Ele a verdadeira glória, o verdadeiro louvor, através dos nossos lábios e do fundo do nosso coração. Essas então são as 5 solas. Passe a sua igreja por esse filtro das 5 solas da Reforma Protestante, para você saber se está ou não na igreja verdadeira. Se não estiver, saia. Se estiver, continue nela, ore pela sua liderança e persevere na fé. O nosso segundo tópico, a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. Primeiro, subtópico, local e visível. Segundo, as particularidades das igrejas locais. Terceiro, universal e invisível. Igreja e denominação. Vamos nos ater agora no meio evangélico. Dentro do mundo evangélico existem inúmeras igrejas, cada qual com suas características próprias, liturgias distintas entre si, maneiras diferenciadas de prestar adoração a Deus. É uma pergunta que não quer calar. Qual a igreja certa? Essa pergunta não guarda uma única resposta. Eu, por exemplo, sou assembleano e amo minha denominação. Mas eu seria muito tolo se afirmasse para você que apenas a Assembleia de Deus é a única e verdadeira igreja e somente os membros dela serão salvos e que Deus só reconhece ela como sendo sua autêntica igreja. Como eu gozo, glórias a Deus por isso, do meu bom equilíbrio mental, das minhas faculdades mentais, logicamente eu não vou fazer tal afirmação. A Assembleia de Deus é mais uma dentre muitas denominações, a maior denominação evangélica do país e extremamente respeitada pelas demais. Cabe aqui frisar que nossa raiz é pentecostal e aqui cabe uma nova distinção entre as igrejas evangélicas. Podemos categorizá-las entre não pentecostais e algumas chamam de tradicionais, embora a própria Assembleia de Deus seja uma igreja tradicional. Também temos pentecostais e neopentecostais. Então vamos categorizar assim: igrejas tradicionais, igrejas pentecostais e igrejas neopentecostais. Vamos conhecer as particularidades delas e vamos saber quais denominações fazem parte delas. Igrejas tradicionais compreende principalmente as chamadas igrejas históricas, que tiveram origem no início da Reforma Protestante ou bem próximo dela. São elas a Igreja Luterana, fundada por Martim Lutero no século XVI, a Igreja Presbiteriana, fundada por João Calvino no século XVI, a Igreja Anglicana, fundada pelo rei da Inglaterra, Henrique VIII, no século XVI, a Igreja Batista, fundada por John Smith no século XVII, a Igreja Metodista, fundada por John Wesley no século XVIII. E aí nós temos agora as igrejas pentecostais. Compreende as igrejas que tiveram início no reavivamento lá nos Estados Unidos entre os anos 1906 e 1910. As experiências do batismo no Espírito Santo levaram os membros que experimentaram essa experiência a serem excluídos de suas antigas igrejas, formando assim outras comunidades que levaram o nome, por exemplo, de Assembleia de Deus. Claro que a Assembleia de Deus americana. Nós depois tivemos a Assembleia de Deus brasileira, quando aqui vieram Daniel Berg e Gunnar Wingren. Aliás, nós temos um vídeo também falando sobre o início da história, a história das Assembleias de Deus, e vou deixar no final do vídeo o card para que você assista a história das Assembleias de Deus através de Daniel Berg e Gunnar Wingren. Bom, então as igrejas pentecostais, elas têm como particularidade os dons do Espírito Santo, né? Os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo. E quais seriam então as igrejas pentecostais no Brasil? A Assembleia de Deus, fundada pelos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren em 1911, e ela é a principal expoente do protestantismo
ou melhor, do pentecostalismo no Brasil. Depois nós viemos com a Igreja Cristã no Brasil, fundada por Louis Franciscan, em 1910. Depois a Igreja do Evangelho Quadrangular, fundada por Aimé Semple, em 1950. Depois nós temos o Brasil para Cristo, fundada por Manuel de Melo, em 55. E depois a Igreja Deus e Amor, fundada por Davi Miranda, em 1962. E aí nós vimos agora as igrejas neopentecostais. Os neopentecostais são igrejas oriundas do pentecostalismo original ou mesmo das igrejas tradicionais. Surgiram 60 anos após o movimento pentecostal. Nos Estados Unidos são chamadas de carismáticos. Aqui no Brasil, essa nomenclatura é reservada exclusivamente para um grupo dentro da Igreja Católica, o grupo carismático dentro da Igreja Católica, que se assemelha aos pentecostais. Então no Brasil é conhecida como neopentecostal. E quais são as principais igrejas neopentecostais no Brasil? Nós temos a Universal do Reino de Deus, fundada por Edir Macedo, em 77. Nós temos a Igreja Internacional da Graça de Deus, fundada por Romildo Soares, em 1980. Nós temos a Sara Nossa Terra, fundada por Robson Rodovaldo, em 1980. E a Renascer em Cristo, fundada por Estevão Hernandes, em 1986. Então, esses são os maiores expoentes das igrejas neopentecostais, das igrejas pentecostais e das igrejas tradicionais e a distinção entre cada uma delas. Nosso terceiro tópico, a igreja na sua dimensão comunitária. A igreja é una, primeiro tópico. A unidade na igreja, segundo tópico. Diversidade na unidade, terceiro tópico. A igreja como instituição. Primeiro nós temos que definir o termo instituição. Segundo Wikipédia, instituições são estruturas ou mecanismos de ordem social que regulam o comportamento de um conjunto de indivíduos dentro de uma determinada comunidade. Partindo então dessa premissa, nós sabemos que um grande conjunto de pessoas são governadas pelas regras que regem a instituição denominada igreja. Mas quais são essas regras? Nós já trabalhamos ali anteriormente sobre como nós identificamos uma igreja verdadeira. O comportamento dos indivíduos que fazem parte dessa instituição igreja são regidas também por essas regras que nós já analisamos aqui. Mas nós temos também que fazer uma outra ressalva entre instituição. Nós temos a instituição religiosa, a instituição social e a instituição jurídica. A igreja como uma instituição religiosa, a igreja como uma instituição social e a igreja como uma instituição jurídica. Instituição religiosa. O grupo de indivíduos que participam da igreja tem regras muito bem delineadas e submetem-se a elas. Como uma instituição religiosa, a igreja busca a elevação da espiritualidade de seus membros. Religião, na raiz da palavra, significa religar, reunir, voltar a estar unido. E essa união deve acontecer entre a pessoa e um ser superior. Para nós, religiosos cristãos, é a reunião entre nós, seres humanos, e o nosso Criador, o próprio Deus. Como instituição religiosa, a igreja busca também o bem comum de seus integrantes e ainda proporciona mecanismos para que esses mesmos integrantes possam fazer algo por seus semelhantes. E isso se dá através do evangelismo, onde as pessoas são informadas sobre Deus, e também através do amparo social, onde as pessoas, membros da instituição ou fora dela, são ajudados em suas necessidades. A igreja como instituição social, continuando então com essa definição de ajudar as pessoas da comunidade, ela é a conscientização da ação social desempenhada pelos membros da instituição. A contribuição da membresia da instituição para com a sociedade. De certa forma, é a retribuição dos indivíduos que compõem a igreja para com a sociedade, que os acolhem em determinada localidade, e o abraço que a instituição igreja dá nessa comunidade. Instituição jurídica, a igreja como instituição jurídica. A igreja precisa estar estabelecida juridicamente como uma empresa, porém sem fins lucrativos. Quer dizer, isso na grande maioria dos casos, pois sabemos que em muitos casos o objetivo de determinadas igrejas
é justamente ser criada para favorecer financeiramente seus líderes. Bom, mas esse triste objetivo não será analisado aqui. Apenas nós rechaçamos veementemente. A igreja precisa cumprir com muitas obrigações legais e a forma dela ficar conhecida, a forma dela ficar respeitada pela lei é possuir um CNPJ, uma identificação no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Também não vamos aqui nos deter nesse momento sobre tais obrigatoriedades, mas nós queremos então, mais uma vez, ratificar que a igreja como instituição ela é jurídica, ela é social e também é religiosa. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, espero que este vídeo, que este estudo tenha sido útil. Muito obrigado pela sua companhia. Convido você, se gostou do vídeo, para compartilhar ele. Convido você, se gostou do vídeo, para deixar ele para os seus amigos, para a sua família, enfim, compartilhar esse vídeo com outras pessoas e também inscrever-se no canal. Isso é muito importante para nós. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.